Oi, gente! Oi, pessoal. Mais um episódio. E a Lê, a gente tá muito Peraí só um frequente, pouquinho. né? O que é isso aqui? Não sei. É batom? Tá Parece com batom, sombra, parece uma amiga. sombra, Não, mas ela é tá com batom. batom. Ai, bem na dobrinha aqui, ó. Oi, gente! Oi, pessoal. Estamos aqui pra mais um episódio. E, nossa, a gente tá muito frequente, né? Agora a gente tá toda semana por Toda aqui. semana gravando, olha só. Isso por vocês. E hoje o tema é aquele tema que toda mulher gosta de falar, porque tá sempre presente, é sempre uma reclamação. E a gente que é ginecologista, que atende muita mulher, a gente também escuta. E aí a gente vai precisar de auxílio de um outro especialista. Uhum. E não só mulheres, né? Sim, Homens claro. também. Então, hoje o tema é queda de cabelo. Então, ativa o sininho aí e vambora. Se você se reconhecer, né, em algum momento aí desse episódio, ou conhecer alguém que tá passando por esse problema, manda, que vai ser muito legal essa pessoa escutar. Exatamente. E para isso, a gente tá com o Dr. Igor Botura. Ele que é dermatologista, especialista em tricologia e implante capilar, então entende muito de cabelo e veio aqui abrilhantar o nosso podcast. Obrigada, doutor Igor. Obrigado, meninas. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Na verdade, a Alessandra já tinha feito o convite para mim há um tempo atrás. Eu não consegui por vários motivos, mas estou muito feliz aqui para compartilhar um pouco de informação aí sobre essa área capilar que também desperta muito interesse das pacientes, né? E também, né, dos maridos aí que acompanham as mulheres. E elas vivem pedindo ajuda pra gente, né? É. Doutora, meu cabelo tá caindo, o que eu faço? Me passa uma vitamina, me passa isso. Exatamente. Então, acho que é muito legal a gente falar desse assunto e com um especialista. Bom, acho que para começar, você podia falar sobre as causas de queda de cabelo, tanto na mulher quanto no homem. É. Então, existem várias causas de queda de cabelo, né? Tanto masculina quanto feminina. Então, a gente precisa identificar, né, basicamente as causas genéticas e as não genéticas. Geralmente, né, as mulheres apresentam causas de queda de cabelo não genética. Por exemplo, um estresse, uso de medicamentos, o pós-cirúrgico, e também tem a questão hormonal, né? A mulher, assim, ela tem, né, o cabelo é muito mais suscetível às oscilações hormonais da mulher do que do homem. E também tem um aspecto nutricional que é importante. Então, geralmente, essas causas é o que levam as mulheres a procurarem um consultório devido à queda de cabelo, né? Quando a mulher apresenta muita queda, né? Uma alteração acima do normal. E tem as causas genéticas, que é uma calvície, né? Então, a mulher também ela não está imune ao processo da calvície como o dos homens. Apesar de ser muito menos frequente, mas existe sim, né? Só que o tipo é bem diferente. Que a gente chama de alopecia androgenética. Alopecia, isso, alopecia androgenética. Então, tem um tipo específico em mulheres, que é diferente dos homens, mas também a mulher pode ser acometida. Geralmente, em 40%, 30% das mulheres, elas têm, né, um certo grau. Exatamente. E tem algum jeito de dar esse diagnóstico? Porque algumas pacientes falam, é muito referido, tanto que de queda de cabelo. Então, vocês fazem algum tipo de exame específico no couro cabeludo, de quantidade de perda ali? Pediu para guardar o cabelo para ver quanto que perde? Como que vocês fazem esse diagnóstico? Legal, essa pergunta é muito importante. Então, assim, a gente, quando atende uma paciente que chega no consultório com um problema capilar, a gente tem que diferenciar, basicamente é na história clínica e no exame do couro cabeludo. Então, primeiro, a gente vai ouvir a paciente, né? A gente vai ouvir quanto tempo ela está perdendo o cabelo, se ela tem um problema de queda ou de afinamento, né? Então, se a mulher chega no consultório, doutor, tá caindo muito meu cabelo, quando eu passo a mão sai um tufo de cabelo na mão, eu tô vendo o cabelo na minha cama, na pia do banheiro é clássica, toda hora, meu cabeleireiro escovou meu cabelo, tá caindo bastante. Então, o problema dela é queda. Agora, quando tem um processo de afinamento, né, geralmente a mulher queixa-se de que o cabelo tá ficando mais ralo, meu volume tá diminuindo, um parâmetro muito importante é não tá conseguindo fazer o rabo de cavalo, né, como fazia antes, porque ele tá afinando, né, a pega do cabelo vai ficando menor. Então, a gente precisa diferenciar essas duas queixas, né? Quando você tem um afinamento capilar, você tem mais a tendência de dar um diagnóstico mais de calvície, alopecia androgenética, né? Quando você tem um processo de queda, é mais relacionado a algum fator externo, né? Não genético que ela pode estar sofrendo, né? Então, aí no exame do couro cabeludo também a gente consegue diferenciar bem, né?
Então tem um exame chamado de tricoscopia, que a gente utiliza um aparelho, né, como se fosse uma lupa, né, de grande aumento, e a gente vai estudar todo o couro cabeludo dela e vai ver se tem áreas, né, de baixa densidade ou não. Se tiver uma área de baixa densidade, significa que ela já tem uma calvície, então o processo de afinamento está ali presente. Se a densidade estiver normal, volume normal, tiver alguns fios, né, com sinais assim de queda, né, mas a densidade está mantida, provavelmente essa paciente não tem a calvície, ela tem uma queda que costuma ser temporária e vai se resolver com algumas medidas bem simples, com alguns tratamentos. A gente vê entre as causas femininas, assim, essa oscilação que você falou hormonal, né? Às vezes troca um método contraceptivo, então tá tomando um hormônio. A gente tem hoje muitas mulheres fazendo reposição hormonal ou usando de forma errada a testosterona, e aí a gente vê essa queixa acontecer de queda de cabelo. E a gente teve também muito pós-Covid, né? Eu queria saber se realmente isso teve interferência nessa queda de cabelo dos pacientes. E a gente teve muita também queixa pós-Covid de queda de cabelo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, o que eu mais recebo no consultório, assim, as principais causas, né, que eu vejo, assim, pílula anticoncepcional, muito frequente, né? A mulher tomar a pílula durante um tempo, a pílula ajuda, dependendo da pílula, do método anticonceptivo, né? No crescimento capilar, só que quando ela suspende a pílula, na troca por um outro anticoncepcional, cai o cabelo. Ou seja, o cabelo ele sente essa falta, ele vai cair. Até ele se acostumar com nova fisiologia do organismo, tudo, né? Então ele vai cair por um tempinho, mas depois volta a crescer. Então uma queixa muito frequente essa questão da descontinuação da pílula anticoncepcional. O que eu vejo bastante também mulheres assim que começam a fazer uma reposição hormonal. Hoje em dia, né, tá muito em voga você usar hormônios, né, para ganho de massa muscular, para emagrecimento, e a gente sabe que esses hormônios assim, eles atuam de maneira negativamente no ciclo capilar, então ele vai causar um afinamento. Primeiro vai causar uma queda intensa, depois vai levar um afinamento, e aí vai deixar algumas falhas que às vezes podem ser até irreversíveis. Então, é uma causa muito frequente no consultório. Então, e mais recentemente, com essa pandemia, né, a gente pegou muito caso de pós-Covid, né? Queda pós-Covid, que a gente assim, já tinha um pouco também esse tipo de queda pós-infecção viral com a dengue, chikungunya, mas assim, a gente percebeu que o Covid dava mais queda de cabelo. E depois fizeram um estudo na Espanha com um grande número de pacientes e viram que tinha uma relação mesmo, o vírus ele causa um certo dano ali na circulação que prejudica ali o crescimento capilar e cai bastante cabelo, né? Mas também é um processo autolimitado, né? Com tratamento por pouco tempo, a mulher volta a recuperar seu cabelo. E eu acho legal a gente falar das fases do cabelo, do crescimento capilar, né? Porque às vezes as pacientes, a gente tenta explicar isso para elas, que realmente não é uma queda, ela não tá tendo uma queda, um problema, que é só a fase do ciclo do cabelo mesmo. Fala um pouquinho dessas fases pra gente, que eu acho que então, bacana. isso também ajuda a explicar, né, diferenciar uma queda normal e uma queda anormal, né? É uma queda fisiológica e uma queda normal. Então, assim, o cabelo ele tem várias fases, né? Fase de crescimento, uma fase de repouso e uma fase de queda. E existe uma proporção, né? No nosso couro cabeludo, essa proporção varia de caso para caso, de paciente para paciente. Mas, em geral, 80% dos cabelos estão crescendo. Uma minoria, 5%, ali, eles estão, né, em fase de repouso. E 15% caindo, em geral, né? Então, então a queda diária, ela é normal, entendeu? Só que antigamente se usava-se um número, 100 fios por dia. Hoje em dia não se usa mais isso, porque esses 100 fios variam muito para você, para ela, para ele, para mim. Então, a gente pede ao paciente comparar o seu histórico, né, assim, né, nos últimos meses. Mas como é que é a sua queda? O volume, qual é o ritmo de queda? Está acima do ritmo normal da sua queda? Então, é mais importante avaliar o histórico anterior, mais do que a quantidade de fios por dia. Então, se você tem, né, uma alteração de aumento de número de fios caindo por dia, você tem essa alteração desse ciclo. Você tem uma maior porcentagem de fios telógenos, né, que são os fios, né, que estão em processo de queda. Então, a mulher tem em torno de 20%, 30% de queda. Então, a gente chama de alteração do ritmo do ciclo capilar, né? E é isso. Eu acho que é
Uma percepção é uma mesmo. percepção Mas mais com- visual, né? Não Mas que numérico. cai um pouco. Cai. Cai, é. E dependendo da fase que você tá, vai cair um pouco mais. A gente lida isso no pós-parto. A paciente Pós-parto também. Isso, na gestação, Imagina. o cabelo tá lindo, volumoso, Cheio de estrogênio, cheio, né? E Então- aí, depois da gravidez, aí vem a fase que a gente sabe que a paciente não vai ficar triste com o cabelo. Pois é, Mas fala, volta, né, doutor? Volta. Eu falo assim, Essa fase na tem que ter gestação, paciência. eu falo, você vai ter a lua de mel com o seu cabelo. Vai ser maravilhoso, vai estar hidratado, vai ter comprido. Mas depois você Sente. sente. Assim, nada é de graça. Então vai cair um pouquinho, mas também é normal. Normal assim, né? Eu tô irado, mas vai voltar. E normalmente é mais ou menos até 6 meses pós-parto, e isso já tende a normalizar. Se a mulher não tiver nenhuma alteração, né, Nutricional, clínica, principalmente. nutricional, né, ela volta a recuperar dentro desse prazo. O que acontece às vezes é que a gente descobre que a mulher está ficando calva, descobre uma calvície feminina, geralmente no pós-parto, né? Porque às vezes algumas falhas passam a ser mais nítidas depois que ela começa a perder o cabelo. Então é muito comum então a mulher depois do parto falar, olha, meu cabelo não para de cair, ou às vezes ele caiu, mas não recuperou igual que era antes. Então na verdade Acelerou um pouco mais o um processo. processo. E aí a gente faz diagnóstico também, né? E acho que aproveitando ainda, né, esse tema aí de causas de queda de cabelo, a gente podia falar do homem. É parecido com o da mulher? No homem é sempre mais fácil, né? A mulher é um bicho assim, o cabelo da mulher é muito complicado. É uma investigação, sim, muito minuciosa, assim. Só voltando um pouco ainda antes, vou falar um pouco do homem, mas a consulta da capilar em mulher demora horas. Você vai, é igual uma consulta ginecológica, vai, conversa, tal. Você tem que extrair por que tá caindo desde quando, você tem que procurar dos hábitos também, né? Hábitos de vida. E não só assim, a rotina que ela faz com o cabelo, se ela pinta, escova, enfim. No homem isso sempre é mais simples, né? O homem, assim, geralmente a queda capilar é basicamente genética, entendeu? Então, sofre sim com algumas quedas pós-Covid também, que foi muito frequente, mas é muito mais fácil raciocinar com o homem, né? Então, É o homem verdade apresenta... que o uso de boné por muitos anos, isso não tinha um mito? Mito. Aí tem, né? Poxa, tem muito homem que chega no consultório, calvo, né? E falei, poxa, olha, doutor, acho que eu usei muito boné durante a minha adolescência toda. Falei, não tem nada a ver, entendeu? Você tem um processo genético, geralmente familiar e hereditário, né? Você herda um gene, e esse gene, geralmente, ele começa na adolescência e pode levar ao afinamento progressivo até, né? Deixar totalmente falha o couro cabeludo, né? E aí, geralmente, os homens precisam muito mais de tratamento cirúrgico, por isso que os homens precisam mais de tratamento cirúrgico do que as mulheres, né? Porque a calvície, ela é mais frequente, ela é mais, do ponto de vista grave, do ponto de vista clínico nos homens, né? Acho que de diagnóstico é isso, então, né? Essa consulta, essa anamnese, esse exame clínico do cabelo. E vamos para o que mais nos interessa. Tá todo mundo querendo O saber o tratamento. Então, assim, o que a gente tem hoje pra tratar? A gente tava falando aqui antes de começar o episódio, nossa, podia ter uma pílula mágica pra evitar a queda de cabelo, né? Ou pra você tomar, né? E o cabelo crescer. Sim, todo mundo espera uma pílula mágica. Eu sou dermatologista de formação, então a gente sabe que também a pele, o corpo, a gente quer um remédio simples, rápido, que cura todos os nossos problemas, mas não é assim. Mas hoje em dia, assim, está bem avançado esse tratamento. Então, a gente hoje tem à disposição vários protocolos de tratamentos, tanto para queda de cabelo quanto para calvície também. E antigamente você tinha mais loções, hoje em dia tem medicamentos como o minoxidil oral, né, que tem demonstrado uma eficácia muito boa para a calvície, né, feminina. Existem também alguns antiandrogênicos também eficazes, como a bicalutamida, também tem a espirulactona, e também tem uns procedimentos capilares. Eu acho que os procedimentos ajudam bastante as mulheres, mais do que os homens, que são algumas injeções, aplicações, né, de medicamentos e vitaminas no couro cabeludo. Então, a aplicação do próprio minoxidil, né? Dutasterida, tem também a aplicação do plasma rico em plaquetas, né, que ainda é muito discutido no Brasil, mas no mundo faz bastante. Alguns pacientes respondem, outros não.
Hoje já tem um laser de baixa potência também que melhora muito, sempre associado, né? Um tratamento de casa, né? Aquele boné que o pessoal usa. Então, De LED, né? o boné de LED é o laser de baixa potência, né? Que é o que a gente costuma falar, né? Mas assim, não é porque é de baixa potência que é menos eficiente. É que ele realmente não danifica o couro, né? E por isso que tem esse nome. Mas ele tem um nível de evidência bem interessante, ele melhora, só que no longo prazo. Ele também não é mais potente do que as medicações. Hoje eu acho que o tratamento mais eficiente mesmo para as mulheres, que a gente vai falar, é o minoxidil. E tem duas formas, o spray, o oral ou também a aplicação. E as Vou falar, vitaminas? As eu já vitaminas. fiz essa aplicação no couro eu cabelo. também, acho que quem já não fez, Gente, né? assim, vitamina... Porque assim, todo mundo quer vitamina para queda de Todo cabelo, mundo, né? pois e é. acha que isso vai resolver e que é a causa, Não é. então não é. Ó, assim, a maioria dos Infelizmente, casos, não é. infelizmente, não é. As pessoas também chegam no consultório tomando uma pilha de vitaminas, gastando horrores na farmácia com vitamina, mas às vezes ela não investigou a causa da queda de cabelo. Então, por exemplo, se ela tiver uma calvície, né, uma alopecia androgenética feminina, não é a vitamina que vai resolver o caso dela, entendeu? Se ela ter uma queda pós-Covid, às vezes nem tanto é a vitamina. Então, assim, as vitaminas fazem sentido você ter uma deficiência nutricional. Então, o que eu vejo no consultório das mulheres? As mulheres têm mais... Algumas mulheres têm uma anemia, né, crônica por conta da menstruação, aí, né? Fazendo aí a alusão Ao ao nome tema do do menstruar. podcast. Então, mulher menstrua, tem mulher que menstrua Muito. forte. E você tem um baixo nível de estoque de ferro no organismo. E às vezes pro corpo, em geral, é satisfatório esse síntese, mas pro cabelo não, o cabelo sente. Aí você vale a pena usar, né, uma suplementação com ferro, né, com uma vitamina B12 também. Então, não tem muita evidência. Assim, sabe? Se tomar vitamina, o seu cabelo ele vai parar de cair e até mesmo ele vai evitar de afinar. Às vezes você tem que investigar mesmo se a mulher tem uma deficiência nutricional. Ou até né? um hipotireoidismo, né? Alguma outra doença Exato, endócrina, bem lembrado. metabólica Bem e lembrado. tal. O hipotireoidismo também faz parte da investigação, né? Que cai naquelas causas hormonais. Então, a vitamina D hoje em dia está sendo pesquisada também bastante por um possível muita coisa. queda. Eu acho que a Então, vitamina D vem também pra vocês gente ter um pouco de paciência. É engraçado, eu passo vitamina, eu investigo se ela tem alguma hipovitaminose, eu passo vitamina, e ela fala assim, ai, doutora, foi ótima a vitamina que você passou pro meu cabelo. Só que isso tem 6 meses, entende? Então, assim, Então, às vezes ela ia melhorar. ela ia melhorar. A maior Então, parte das assim, quedas, elas melhoram exatamente. espontaneamente em 3 meses, né? Independente do tratamento. Então, Porque pra você acho que pra cair o cabelo muito, assim, por vitamina, você tem que ter uma carência muito grande, né? Então, Ou tá fazendo uma você tem dieta que muito Exato, restritiva, dieta né? Você tem que ter quase uma É. desnutrição, assim. Pós-gastroplastia, que perde muito peso, né? Muito rápido. eu vejo algumas mulheres, assim, quando começa um processo de emagrecimento, né? E até falei com a minha nutricionista isso também, ela até me ensinou. Se perde peso muito rápido, o cabelo cai. Aí, nesses casos, vale a pena você entrar. Restrição, né? Não tem como. Então, o organismo, o cabelo, ele sente, né? Então, ele vai cair. Então, Então dá nesses pra casos, usar as vitaminas, alguns, né? em casos pontuais, né? Então, assim, o que a gente vê muito, né, que a gente pede para evitar é a automedicação. Você vai lá na farmácia, vou tentar resolver com vitamina, Sim, né? é legal Às vezes você consultar um vai especialista. consultar antes, avalia, entendeu? Vale mais a pena investir nos tratamentos que são mais eficazes, assim, né? Com aplicação ou via oral. E a finasterida oral para as mulheres? Então, a finasterida, sim, ela é muito discutida. Eu, assim, acho que ela não funciona como um tratamento antes da menopausa, tá? Então, assim, a gente sabe que depois da menopausa, né, existe como você tem a queda do estrogênio, né, você tem proporcionalmente um aumento do nível circulatório dos hormônios masculinos, né? Então, às vezes, esse pouquinho do hormônio masculino que se sobressai, né, ele acaba causando uma queda, uma alteração do volume, um afinamento, né? Então, aí, nesses casos, se a mulher tem uma tendência genética já, ela vai apresentar uma importante diminuição do volume. Então, é interessante, em alguns casos, você usar a finasterida oral, né? Mas a gente também tem que investigar essa parte da mama, né? Da mulher. Então, alguns casos, alguns trabalhos falam que não é interessante você usar a finasterida para mulheres que têm um nódulo mamário, uma mulher que está tem um risco familiar ou pessoal de câncer de mama, então pode ser perigoso usar a finasterida. Então, a gente usa com uma certa
precaução, mas algumas mulheres usam e eu acho que respondem. Algumas não, então é muito complexo. E falando um pouquinho do tratamento dos homens, a gente sabe que eles usam mais finasterida, né? A finasterida é o carro-chefe, não tem como. Um homem... E aí a gente às vezes vê algumas queixas das mulheres, dos maridos que Ah. estão tomando finasterida, né? Com alteração até na produção deles de testosterona, porque a gente sabe que diminui, e aí diminui o libido, a potência sexual. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Então, Ou é careca. que nos ou é- interessa. Ou a careca, careca que elas gostam não, mais. é mentira. até engraçado, assim, eu chego uns pacientes que Você vai chamam, escolher. Você vai escolher o quê? só assim, descontraindo um pouco, eu atendo no consultório, os pacientes chegam assim, doutor, é o seguinte, eu passo vergonha eu fico careca, mas não passo vergonha na cama. Eu falo, não, peraí, vamos tentar fechar um equilíbrio Vamos aí. tentar equilibrar. É o seguinte, já se sabe que os efeitos colaterais da finasterida são muito baixos. Então, em torno de 2 até 3% dos casos, dos homens que tomam, vão ter esses possíveis efeitos, né? Então, é uma minoria, muito, muito pouco. Se tomada com uma dose certa, correta, uma dose mais baixa, né, que é de 1 miligrama. Tá? A gente tem que também fazer uma investigação nesse paciente, no homem, né, antes de tomar, porque ela pode, sim, às vezes diminuir o volume ejaculatório, ela pode diminuir um pouco a quantidade de espermatozoide. Então, se o paciente já tem um histórico... Ou tá querendo engravidar, tá querendo engravidar, né? Isso, eu tenho uma certa cautela. Se o paciente já tem filhos e tem uma chance de ter uma calvície muito, né, avançada, eu acho que ela tem os benefícios. E a alteração da libido é muito, como eu falei, é muito rara e é temporária. Alguns casos podem ter, mas se tiver, você suspende e volta ao normal. Então, eu acho muito psicológico o efeito dela. Então, eu vejo aquele homem que às vezes está num momento da correria do trabalho, estresse, e a gente sabe que homem também, né? Às vezes, né? A gente falha quando a coisa está meio corrida pro nosso lado. E aí você bota a cultura na finasterida. Ou ela pode potencializar também, o cara não está dormindo direito, enfim. Aí, nesses casos, o paciente está vivendo um momento assim, vida complicado, ou está tomando outros remédios antidepressivos, a gente evita tomar, prescrever, né? Mas, em geral, eu acho que é uma medicação segura, né? Então, eu acho que Faz parte faz aí do parte do leque de tratamento. Eu né? acho que tem minoxidil também, tem outras alternativas iguais das mulheres, tem o tratamento cirúrgico, mas a finasterida, hoje em dia, ela é segura, Então, eu acho que você não pode tomar ela sem, né? Sem acompanhamento, né? Sem ter uma avaliação antes. E agora acho que a gente podia começar a falar do transplante capilar, né? Que tem um monte de Ó, só curiosidade. depois eu vou falar. Porque eu ia falar que já existe transplante capilar até da pepeca, você sabe? Até da pepeca. Tem Já a coisa pensou? por muito. E em Portugal, eles fazem muito lá. Eu já vi vários trabalhos, eu assisti uma palestra e falei, gente, estão fazendo transplante de pepeca. Você sabe que começou isso, só fazendo ele, começou no Japão. Então, depois da bomba, né, de Hiroshima, né, algumas mulheres ficaram sequeladas, não tiveram crescimento de pelos, E elas têm essa radiação. cultura de deixar a pepeca com pelo. Tem. Então, aí elas sentiram... Elas não depilam. Mentira, incomodadas, também é né? cultura. Então, e aí começou a se fazer transplante de pelos pubianos, né? E é super legal. Eu acho que é Acho uma interessante. tendência, e acho que daqui uns 10 anos vai mudar. Todo mundo hoje depila laser, né? Aí ninguém vai diminuir o pelo, igual barba homem, né? relativamente. Homem todo mundo quer barbudo, todo mundo quer Silvic e tal, né? O Pois lenhador e tal. exatamente. Antigamente Antigamente- era horroroso. tinha que Daqui a tratar. pouco o senhor tá depilar. fazendo transplante de pepeca. Eu já fiz alguns transplantes nos Estados, mas da Deixa região isso pra genital não. gente. Deixa isso pra Vamos ver se gente. a gente Ensina a gente a fazer na pepeca, né? Tá tranquilo. Mas então, existe transplante para mulheres? Tem. Na verdade, assim, sempre existiu o transplante, né? Na verdade, a técnica que a gente usava era bem parecida com a do homem, né? Aquela técnica com a faixa. Antigamente, né? Removia-se uma faixa ali, dava um ponto e depois implantava. Então, era uma técnica bem interessante que não precisava raspar totalmente o cabelo. Só que, atualmente, o transplante capilar mudou muito. Essa técnica é uma técnica que era um pouco mais invasiva, os pontos ficavam 15 dias, então dava um certo incômodo, né? Na região da área doadora, doía um pouquinho mais o pós-operatório. E, atualmente, ela tem sido substituída por outro tipo de técnica, né? A técnica FUE, né, ou que todo mundo
costuma dizer, né, assim, técnica fio a fio. Então, essa técnica você tira individualmente cada folículo. Você faz um furinho na área doadora, na parte de trás, colhe os folículos e implanta. Só que, quando essa técnica começou, tinha que raspar o cabelo. Então, foi uma técnica que foi inicialmente feita Para homem, né? para homem, né? Para raspar um homem, o cabelo é super natural, né? E as mulheres ficavam meio assim, sem ter opção, né? E só que assim foram criadas algumas tecnologias, né? Alguns aparelhos cirúrgicos foram aprimorados, então hoje é possível realizar essa técnica FIUE em mulheres sem ter raspagem total. Então hoje em dia as mulheres podem fazer um transplante com técnica menos invasiva, sem cortes e sem raspar o cabelo. E só que a indicação da mulher tem que ser bem precisa, muito mais assim precisa do que do homem, né? Porque existem várias causas de queda de cabelo na mulher, né? E no homem geralmente são poucas opções, como eu falei. Então você acaba sendo muito mais direto no homem, indicando mais o transplante, porque a calvície é mais severa e é mais fácil, né? Você indicar. E na mulher você tem que pesquisar antes, investigar o que a mulher deseja, assim. Ter com relação ao seu cabelo, se ela quer ter o volume, se ela quer diminuir as entradas, diminuir a testa, entendeu? Enfim, aí tem várias indicações. E tem Sobrancelha. Tem alguma também. chance de dar errado? Assim, implantou, caiu. Não, assim, a cirurgia sendo bem sucedida, bem realizada, não tem riscos não de ter um insucesso, né? Agora tem que sempre indicar. Então, às vezes, a gente ouve, o fulano fez transplante e não pegou. Não cresceu. Então, às vezes, você precisa avaliar onde foi feita a cirurgia, por quem foi feita a cirurgia, qual era o problema, né? Como eu falei, às vezes a mulher tem um problema autoimune, né? Tem umas doenças autoimunes, como alopecia fibrosante frontal, lúpus, né? E acaba submetindo uma cirurgia. Só que o médico não avaliou antes esse problema. E aí faz a cirurgia e dá errado. Então, foi um erro de avaliação. Mas quando bem indicado e bem avaliado, é 100% de sucesso. Então, não tem chance de dar errado. É uma cirurgia muito segura. E a recuperação? Então, hoje em dia, com essa nova técnica, né, a FIUE, a recuperação é, assim, excelente. Então, a gente vê as pacientes voltando já em 2, 3 dias para as atividades, academia em pouco tempo, em 5 dias, 7 dias. Enfim, eu acho que a recuperação melhorou bastante. Não causa tanto inchaço, né, como as cirurgias anteriores causavam, né, crostas, aquele aspecto de recém-operada, né, praticamente diminuiu bastante. E a dor intraoperatória? Porque muita gente tem medo, assim, ai meu Deus, deve doer muito. Nada, bom, assim, ali, nas nossas cirurgias, né, a gente faz uma cirurgia com anestesia local e sedação. Então, depois que aplica-se uma anestesia local, realmente você não sente nenhuma dor. Mas antes de fazer a anestesia local, a gente faz uma sedação, né, para deixar o paciente relaxada. E tem duas opções. Quando as cirurgias, assim, são muito demoradas, né, o transplante é uma cirurgia demorada, é um trabalho artesanal. É fio a fio, né? É fio a fio, Então, 1.000, 2.000, 3.000 fios, depende do caso. Então, é bastante coisa. 2.000 fios você colocando na cabeça? 2.000 para tirar, depois 1.000 para colocar. E tudo na direção, na angulação correta. Não é tirar e colocar igual uma plantação de milho. É uma arte. Então, para ficar natural, tem que ter bastante técnica, tem que ter paciência, enfim. E aí você tem uma opção de uma sedação. Às vezes também, lá na clínica, a gente tem um centro cirúrgico lá, a gente faz uma sedação com anestesia. Senão o paciente dorme todo o tempo cirúrgico, entendeu? Então, ela não sente nada. Acorda cabeluda. Acabou já? Olha, nossa, achava que foi rápido. Menina, olha só. Tá, passou tão rápido. Então, é muito legal, assim, ver esse feedback dos pacientes. Nossa, passou tão rápido, nem parecia que eu estava fazendo cirurgia, então é bem tranquilo, não é uma cirurgia invasiva. E o resultado do tratamento, assim, quanto tempo essa mulher consegue ver o resultado? Então, da cirurgia ou da cirurgia, do transplante. Então, esse fio implantado, ele é colocado, ele tem várias fases. A fase da pega, né, onde ele vai enraizar ali, né, na pele, em termos assim, bem leigos falando, e depois ele vai cair. Tá? Então, é esperado uma queda desses fios implantados por volta do primeiro mês. É normal, a raiz fica, mas a parte externa, o fio em si, ele cai. Aí depois ele vai entrar em outro processo de crescimento, que vai demorar 3 meses. Depois de 3 meses, costuma haver um resultado. Com 3 meses, 30%, né, do resultado final. Com 6 meses, 50%. 8 meses, 80%. E aí até 1 ano. Então, é 1 ano para se completar todo
esse ciclo para você ter resultado. Mas geralmente com sexto ou oitavo mês já dá uma diferença. Se a pessoa for ansiosa, tem que ir pra terapia antes. Então, tem que ter muita calma. Assim, tratamento capilar demora um pouquinho. Os tratamentos clínicos, eles, dependendo do protocolo, você consegue ter uma resposta até antes, com 3 meses, né? Então, É a longo prazo. é bem a longo né? prazo. Não, e acaba que pra mulher acaba tendo uma ansiedade maior, né? Porque pro homem, igual você falou, raspa, né? Pra crescer tudo igual. Da mulher não. Aí usa o cabelo menor Usa também, faixinha, né? usa franja, várias coisas. Então, eu acho assim, às vezes nas mulheres, como não, na verdade não se raspa o cabelo, né? Total, você pode. A mulher tem a opção de disfarçar um pouco, às Sim. vezes, né? Joga um cabelo de lado, para trás e para frente. Usa enfim, faixa. Usa faixa. Eu acho que, assim, no pós-operatório, assim, imediato, né? É mais fácil a mulher, dos primeiros 15 dias do mês, disfarçar. O homem é difícil, porque ele raspa e fica marcado, as pessoas notam. Mas o homem pode usar um boné também, né? Então, na clínica, depois de 2 dias, eu libero um boné, o paciente vai usando um boné. Pra homem, essas coisas são mais fáceis. Mas pro lado é mais né? natural. Raspa o cabelo. Às vezes o homem quer mostrar, eu fiz aqui, né? Aham. Então, a mulher exige mais discrição e a gente entende Eles isso. gostam, né, de falar. Mas é muito legal essa tecnologia, né? É muito legal. O quanto O avanço avançou. da medicina. É muito legal. muito. Então, assim, acho que o transplante, assim, ele atingiu um nível de naturalidade muito alto hoje em dia. Então, hoje você não tem risco de ficar artificial um resultado, como tinha muito antigamente, né? Os cabelos de boneca. Então, hoje não tem como, porque os folículos são tirados individualmente, bem pequenininhos, bem fininhos. A gente faz uma incisão muito pequenininha. A gente quase que imita a natureza, né? Do nosso couro cabeludo. Então, fica super natural. É muito legal. Legal. Acho que a gente podia terminar nosso bate-papo com algumas dicas de como prevenir a queda de cabelo. E será que Dicas existe? de ouro. Existem essas dicas. E sabe Ah. aquelas coisas assim, cabeleireiro fala muito pra você? Cuidado com a escova que você penteia o cabelo. Não toma banho na água quente, só na água gelada. Isso é verdade? É mito? Tem um certo fundamento. Assim, eu acho que cuidar da saúde, né? Então, assim, o cabelo reflete um pouco do que a saúde do seu corpo e também da sua mente, né? Então, assim, se alimentar bem, né? Fazer atividade física, dormir bem. Isso é muito importante. E o estresse. Estresse causa queda de cabelo. Tudo bem, mas esse estresse, a gente vive estressado, né? Então, isso aí não tem vai como cair o cabelo. fugir Não tem dos que fugir, problemas, tem que saber né? equilibrar, administrar. Vai pra terapia que melhora a ansiedade. E como é que a melhora gente equilibra, diminui o estresse? Fazendo atividade física, cuidando da saúde, se alimentando bem, é isso, né? Tendo tempo para si, enfim. Lavar o cabelo, né? A gente orienta as mulheres a lavar dia sim, dia não, né? Se você fica muito tempo sem lavar o cabelo, existe quando você for lavar depois de 2, 3 dias, vai cair um monte de cabelo. Aí você vai ter a pseudo-queda, a percepção de estar caindo muito, mas não está. Todo aquele cabelo está caindo naquele dia é o reflexo dos dias E quem tem anteriores. cabelo muito oleoso? Lavar todo dia? Tem problema? Não tem problema. Pode lavar todo dia. Mas assim, você precisa depois secar. Então, dormir de cabelo molhado não causa queda, mas pode predispor alguns problemas do couro cabeludo, como uma dermatite fungos, seborreica, dermatite. Não usar, né, muito assim, tratamentos químicos no fio. Então, a gente Pintar? pede Meu Deus. para deixar o mais natural possível. Difícil, que é cabelo difícil. branco, não é jeito. Então, assim, nossa, quando eu vejo uma mulher com cabelo branco, assim, nossa, mas você tá muito bonita, eu falo, sabe? Eu também acho. Não, Homem mas grisalho, depois homem ficou grisalho toda. fica ótimo. Agora, mulher grisalha mas é difícil muito aceitar. difícil, Eu hoje tenho uma tem esse paciente que cabelo. o cabelo dela é grisalho, ela deixou, né? É tão lindo o fio dela, não é aquele aspecto feio do fio branco. Cinza. O fio de um branco, fio cinza. ele encrespa mais, Então, ele é mais mas poroso. o dela difícil também, o eu cabelo sei. dela é cheio. Eu falo assim, nossa, você tem. Aí ela foi no consultório, eu falei assim, você tá com cara de daquelas mulheres rica, poderosa, dona de tudo. Tem um filme, Veste né? Prada. Veste o Prada, diabo veste só aquela Prada. fica bonita de cabelo Exatamente. branco, né? Não, eu acho que é isso. Eu acho que pode, assim, recorrer à pintura, mas desde feita num lugar adequado. Você tem que, às vezes, também preparar um pouco o seu cabelo, dar uma descansada nele, não fazer isso toda semana, não fazer pintura e fazer uma química, alisamento. Eu acho que, assim, pintar não danifica tanto. Agora, alisar, né, se você mudar a estrutura do seu fio, vão ser necessários muitos produtos químicos. Isso vai, né, ter A um longo processo de prazo. quebra, um afinamento também, então... E fazer escova, secar o cabelo, isso tem alguma relação? Eu acho que assim, lógico, se você fazer isso todo Olha dia, eu fazendo né, consulta aqui.
você vai Depois ter um eu aumento da conto o que a percepção Alessandra de faz. queda. Você pode propiciar um pouco mais da queda, você pode deixar o fio, né, mais poroso, mais fino. Mas hoje em dia tem, assim, tecnologias falando. Hoje em dia tem um protetor térmico secador de cabelo. funciona? Aqueles Funciona. Tem produtos protetores, cosméticos assim, que você aham. pode usar. Tem hoje em dia um secador É da... que eu já vi. Como é que é é? uma Da turbina, Polishop, assim. não é? É fantástico. Um que eu já vi. Eu sou louca pra ter esse Então, secador. ele é muito bom porque ele não Danifica. atinge uma temperatura muito alta no seu fio. E assim, você nunca pode, né, secar já de maneira, já com ele molhado, né, jogar um secador com o cabelo molhado, você tem que fazer uma pré-secagem, né, usar um pente, né, mais largo, né, não usar um pente fino. Então tem essas dicasinhas que vale a pena. Agora, depende muito do cabelo, né? Eu Vocês têm tenho cabelo uma assim, última vocês podem- pergunta, bem, acho que é da galera aqui. Existe detox capilar? Isso existe? O que seria isso? Existe, assim, alguns tratamentos, né, que limpam, purificam um pouco esse acúmulo de produtos químicos no seu couro cabeludo no fio. Existe, né? Existem protocolos. Só que são shampoos, linhas específicas. Então tem hoje sim, tem já alguns aparelhos, assim, se eu não me engano, que fazem uma análise, assim, bem detalhada, assim, do dano da haste, aí indica-se alguns tratamentos para reconstruir, né? E fazer o tal do detox. Essa né? indústria de cosmético capilar é muito grande, né? É muito grande. Assim, bilhões, assim, que são investidos num ano, entendeu? Mas eles não acham ainda a cura da calvície. Quando achar a cura da calvície... Quando eu tô achar a cura ferrado. Ai, Tem que botar. a gente queria muito agradecer sua presença. obrigado. Acho que foi um bate-papo super legal, Foi mesmo. né? Esclareceu várias dúvidas de todo mundo, das mulheres, dos homens. Então, muito Legal. obrigado, doutor Igor. E passa pra gente, né, pro pessoal que tá escutando a gente, o seu Instagram, como encontrar você. Tá, então, eu tenho 2 Instagrams, um pessoal e o da clínica, vocês podem seguir os dois. O meu pessoal é o Igor Botura, né? @Igor Botura, e o da clínica é @Clínica Botura. Segue lá, tem umas dicas bastante interessantes, fala um pouco do meu dia a dia. É bem legal. Aí, o muito mundo dos legal. cabelos. É sempre bom de saber sobre cabelo, né? Nossa, sempre. É isso, muito obrigada. E a gente se vê no próximo episódio. É isso. Obrigado, gente. Valeu. Gostei. Tchau. Tchau.